Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal A Lenda Audiocontos. Antes de começar o vídeo, como sempre, curtam, compartilhem. Se possível, faça algum comentário. Não importa se seja crítica, a crítica melhora o meu trabalho. E se ainda não forem inscritos no canal, inscrevam-se e ajude um canal que está se iniciando. A história de hoje relata uma entidade que me assombrou muito na infância. Eu acho que assombrou muitas crianças mundo afora, assombra ainda nos dias de hoje e com certeza continuará assombrando. De vários nomes diferentes, de vários tipos de personificações diferentes, a entidade segue mais ou menos o mesmo princípio: o bicho-papão. A criatura que se esconde debaixo da cama, dentro do armário, no cantos escuros da casa, principalmente no quarto à noite, quando a criança está dormindo sozinha e, porventura, a luz elétrica se acaba. Nas noites de tempestade, então, ficam pior ainda. E a história de hoje, o bicho-papão, é do nobre mestre Stephen King, que, para mim, é um inspirador. Já li praticamente 90% de tudo que ele escreveu e simplesmente amo a obra desse mestre. Vamos à história de hoje. O bicho-papão. Vim vê-lo porque quero contar a minha história, dizia o homem no divã do Dr. Harper. O homem era Lester Billings, de Walterboro, Connecticut. De acordo com um histórico anotado pela enfermeira Vickers, tinha 28 anos. Trabalhava numa firma industrial em Nova York. Era divorciado e pai de 3 filhos, todos falecidos. Não posso procurar um padre, porque não sou católico. Não posso procurar um advogado, porque nada do que eu fiz justificaria uma consulta. Tudo o que fiz foi matar os meus filhos. Um de cada vez. Matei todos. O Dr. Harper ligou o gravador. Billings estava deitado, duro como a régua no divã. Cada centímetro do corpo tenso. Seus pés sobravam para fora do divã, rígidos. O retrato de um homem que se submetia a uma humilhação necessária. Suas mãos estavam unidas sobre o peito, como as de um cadáver. A expressão de seu rosto estava cuidadosamente equilibrada. Ele olhava para o teto branco, como se visse cenas e fotografias estampadas lá. Está querendo dizer que os matou mesmo? Ou não? Um gesto impaciente da mão. Mas fui responsável. Danny, em 1967. Shore, em 1971. E o pequeno Andy, este ano. Quero falar com o senhor sobre isso. O Dr. Harper nada disse. Pensou que Billings parecia abatido e envelhecido. Seu cabelo escasseava. Ele estava pálido. Seus olhos encerravam todos os miseráveis segredos do uísque. Eles foram assassinados, compreende? Só que ninguém acredita nisso. Se eles acreditassem, estaria tudo bem. E por quê? Por quê? Billings interrompeu-se. Ergueu-se subitamente nos cotovelos, olhando fixamente para a outra extremidade da sala. O que é aquilo? Ele vociferou. Seus olhos tinham se tornado 2 fendas pretas. O que é o quê? Aquela porta. O armário, disse o Sr. Harper. É onde penduro meu casaco e deixo minhas galochas. Abra! Quero ver! O Dr. Harper se levantou em silêncio, cruzou a sala e abriu o armário. Lá dentro, uma capa de chuva ocupava um dos 4 cabides. Abaixo, havia um par de galochas brilhantes. O New York Times tinha sido cuidadosamente enfiado dentro de uma delas. Era tudo. Tudo bem? Perguntou o Dr. Harper. Tudo bem. Billings relaxou os braços e voltou à sua posição prévia. Você dizia, o Dr. Harper falou, enquanto voltava à sua cadeira.
Que se o assassinato dos seus 3 filhos pudesse ser provado, todos os seus problemas terminariam? Por quê? Eu iria para a cadeia, Billings disse imediatamente, para o resto da vida. E você pode olhar dentro de todos os cômodos de uma cadeia. Todos os cômodos. Ele sorriu para ninguém. Como seus filhos foram assassinados? Não tente arrancar isso de mim à força. Billings se virou e olhou fixa e malignamente para Harper. Vou lhe dizer, não se preocupe. Não sou um dos seus malucos gaguejando por aí, fingindo ser Napoleão ou explicando que eu me viciei em heroína porque minha mãe não me amava. Sei que o senhor não vai acreditar em mim. Não ligo. Não tem importância. O simples fato de contar já vai ser suficiente. Muito bem. O Dr. Harper pegou o cachimbo. Eu me casei com Rita em 1965. Eu tinha 21 anos e ela 18 apenas. Estava grávida de Danny. Seus lábios contorceram numa careta elástica, assustadora, que desapareceu num piscar de olhos. Tive que largar a faculdade e arranjar um emprego, mas não me incomodei. Eu amava os dois. Eram muito felizes. Rita engravidou pouco depois de Danny ter nascido. E Cher nasceu em dezembro de 1966. Andy nasceu no verão de 1969. E a essa altura, Danny já estava morto. Andy foi um acidente. Foi o que a Rita disse. Ela disse que às vezes os anticoncepcionais não funcionam. Acho que foi mais do que um acidente. Filhos tolhem a liberdade do homem. O senhor sabe. As mulheres gostam disso, especialmente quando o homem é mais brilhante do que elas. Não acha que isso é verdade? Harper deu um grunhido evasivo. Mas não importa. Eu o amava mesmo assim. Disse isso quase que de maneira vingativa, como se amasse o filho para contrariar a mulher. Quem matou as crianças? O bicho-papão. Lester Billings respondeu imediatamente. O bicho-papão matou os 3. Simplesmente saiu do armário e as matou. Ele se virou e sorriu com os dentes à mostra. O senhor acha que eu sou louco? Com certeza. Está escrito no meu rosto. Mas não me importo. Tudo que eu quero é lhe contar e me mandar daqui. Estou ouvindo, Harper disse. Começou quando Danny estava com 2 anos e Cher ainda era apenas um bebê. Ele começava a chorar quando Rita o colocava na cama. Morávamos num 2 quartos, entende? Cher dormia num berço ao nosso quarto. Primeiro achei que ele chorava porque já não tinha mais uma mamadeira para levar para a cama. Rita disse, não crie caso por causa disso. Dê a ele uma mamadeira e ele acaba largando sozinho. Mas é assim que as crianças começam a crescer da maneira errada. Você se torna permissivo com elas, acaba mimando-as. Elas o magoam. Engravidam uma garota, o senhor sabe, ou começam a se drogar, ou viram bichas. Já pensou? O senhor acordar certa manhã e descobrir que o seu garoto, seu filho, é uma bicha? Depois de algum tempo, porém, já que ele não parava, comecei a colocá-lo na cama eu mesmo. E se ele não parasse de chorar, eu lhe dava uma palmada. Então Rita contou que ele estava repetindo, luz, sem parar. Bem, eu não sabia. Com crianças tão pequenas, como você pode saber o que estão dizendo? Só a mãe sabe. Rita queria colocar uma luz noturna. Uma daquelas coisas para se ligar na tomada com o Mickey Mouse ou o Dom Pichote, ou algo do gênero. Eu não sei. Simplesmente não deixei. Se uma criança não consegue superar o medo do escuro quando é pequena, jamais conseguirá. De qualquer modo, ele morreu no verão seguinte ao nascimento de Cher. Coloquei-o na cama naquela noite e ele começou a chorar imediatamente. Entendi o que disse. Dessa vez, apontou diretamente para o armário quando falou, bicho-papão. Disse o garoto, bicho-papão, pai. Apaguei a luz e fui para o nosso quarto. E perguntei a Rita,
Por que ensinar ao garoto uma palavra como aquela? Fiquei tentado a lhe dar uns tabefes, mas não dei. Ela disse que nunca tinha ensinado aquela palavra a ele. Eu disse que ela era uma maldita de uma mentirosa. Foi um verão ruim para mim, sabe? O único emprego que consegui arrumar foi carregar caminhões de Pepsi-Cola no depósito, e estava cansado o tempo todo. Cher acordava e chorava todas as noites. Rita a pegava para niná-la. Vou dizer ao senhor, às vezes eu sentia vontade de jogar as duas pela janela. Meu Deus, filhos às vezes deixam a gente louco. Eu seria capaz de matá-las. Bem, a garota me acordou às 3 da manhã no horário certinho. Fui ao banheiro, só 25% acordado. O senhor sabe. E Rita me pediu para ver se estava tudo bem com Danny. Disse-lhe que fizesse isso ela mesma e voltei para a cama. Estava quase dormindo quando ela começou a gritar. Levantei-me e fui até ela. O garoto estava deitado de costas, morto, branco, feito farinha, exceto nos lugares onde o sangue havia molhado. Na parte de trás das pernas, na cabeça, nas nádegas. Seus olhos estavam abertos. Isso era o pior, sabe? Olhos arregalados, vidrados, como os olhos de uma cabeça de um alce que algum sujeito pendurou sobre sua lareira. Como fotografias que a gente vê dessas crianças no Vietnã. Mas um garoto americano não devia ter esse aspecto. Deitado de costas, morto, usando fraldas e calça de plástico porque tinha voltado a molhar a cama nas 2 últimas semanas. Terrível. Eu amava aquele garoto. Billings meneou a cabeça devagar. Depois fez de novo aquela careta elástica, assustadora. Rita gritava, até não poder mais. Tentou pegar Danny no colo e embalá-lo, mas eu não deixei. Os tiras não gostam que você toque nas provas. Eu sei disso. Você sabia que era o bicho-papão, então? Harper perguntou, em voz baixa. Ah, não. Naquela época, não. Mas vi uma coisa. Não significou nada na época, mas minha mente registrou. E o que foi? A porta do armário estava aberta. Não muito. Só uma fresta, mas eu sei que tinha deixado fechada, entende? Há saco de lixos lá dentro. Se uma criança brinca com um desses sacos, já era. Asfixia-se. O senhor sabia disso? Sim. E o que aconteceu, então? Billings deu de ombros. Nós o sepultamos. Ele lançou um olhar mórbido para as próprias mãos, que tinham jogado terra sobre 3 caixões pequeninos. Houve um inquérito? Claro. Os olhos de Billings reluziram com um brilho sardônico. Um caipira idiota com um estetoscópio e uma maleta preta cheio de balas Junior Mints e um diploma de alguma faculdade provinciana. Morte no berço, foi o que ele disse. Já ouviu uma besteira maior do que essa? O garoto tinha 3 anos de idade. A morte no berço é mais comum durante o 1º ano. Harper disse cuidadosamente. Mas esse diagnóstico já apareceu em atestado de óbito de criança de até 5 anos de idade. Em falta de um melhor. Uma ova! Billings disse com violência. Harper reacendeu o cachimbo. Transferimos Cher para o antigo quarto de Danny, 1 mês depois do funeral. Rita lutou contra isso com unhas e dentes, mas dei a última palavra. É claro que isso doeu. Jesus, eu adorava ter aquela garota conosco. Mas você não pode ser superprotetor. Estraga a criança desse jeito. Quando eu era garoto, minha mãe costumava me levar à praia e gritar até ficar rouca. Não vá tão para longe. Não vá para aquele lado. Há uma corrente ali. Só faz 1 hora que você comeu. Aí não dá pé. Até mesmo para que tomasse cuidado com tubarões. Meu Deus do céu. Sabe o que aconteceu? Agora não consigo nem chegar perto da água. É verdade. Sinto cólicas ao me aproximar de uma praia. Rita me fez levar a ela e as crianças uma vez para Saving Rock, quando Danny ainda estava vivo. Passei muito mal. Sei disso. O senhor entende? Nós não podemos superproteger as crianças. E você também não pode ficar mimando a si mesmo. A vida continua.
Cher foi dormir na mesma caminha de Danny, mas mandamos o colchão antigo para o lixo. Não queria que minha garota pegasse germes. Então, um ano se passou. Certa noite, quando estava colocando Cher no berço, ela começou a gritar e a chorar. Bicho-papão, pai! Bicho-papão! Bicho-papão! Isso me causou um sobressalto. Era igualzinho a Danny. Comecei a me lembrar da porta do armário com uma fresta aberta quando nós o encontramos. Quis levá-la para passar a noite no nosso quarto. E levou? Não. Billings olhou para as próprias mãos, o rosto contraído. Como eu podia admitir para Rita que estava errado? Tinha que ser forte. Ela era sempre tão covarde. Veja com que facilidade foi para a cama comigo quando não éramos casados. Harper então disse, por outro lado, veja com que facilidade você foi para a cama com ela. Billings, que mudava a posição das mãos, congelou o gesto no alto e virou devagar a cabeça para fitar Harper. O senhor está querendo bancar o engraçadinho comigo? Certamente que não, Harper disse. Então deixe-me contar as coisas do meu jeito. Billings respondeu asperamente. Vim aqui para tirar isso do peito, para contar a minha história. Não vou falar sobre minha vida sexual, se é o que o senhor espera. Rita e eu tínhamos uma vida sexual bastante normal, sem nenhuma daquelas coisas sujas. Sei que algumas pessoas gostam de falar sobre isso, mas não sou uma delas. Tudo bem, Harper disse. Tudo bem, Billings repetiu, com uma arrogância nervosa. Parecia ter perdido o fio da meada. Seus olhos passeavam inquietos pela porta do armário, que estava firmemente fechada. Gostaria de abri-la? Não, Billings disse rapidamente. Deu um risinho nervoso. Para que eu haveria de querer olhar para aquelas suas galochas? O bicho-papão pegou a garota também? Ele disse. Coçou a testa como se estivesse vasculhando a memória. Mais ou menos um mês depois. Mas algo aconteceu antes disso. Ouvi um barulho lá certa noite. Então ela gritou. Abri a porta bem depressa. A luz do corredor estava acesa. E ela estava sentada no berço chorando. E algo então se moveu. Nas sombras, junto ao armário. Algo deslizou pela sombra. A porta do armário estava aberta? Um pouco. Só uma fresta. Billings passou a língua pelos lábios. Cher estava gritando sobre o bicho-papão. E alguma outra coisa que parecia garra. Só que ela disse gala. O senhor sabe, as crianças pequenas têm problemas com o som do R. Rita correu lá para cima e perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que ela havia ficado com medo das sombras, dos galhos se movendo no teto. Gala? Harper disse. Gala, malo. Talvez ela estivesse tentando dizer armário. Talvez, Billings disse. Talvez fosse isso. Mas eu não acho. Acho que eram garras. Seus olhos voltaram a buscar a porta do armário. Garras, garras, garras compridas. Sua voz tinha se reduzido a um sussurro. Você olhou dentro do armário? Olhei. As mãos de Billings estavam unidas com força sobre o peito. Com força suficiente para revelar uma lua branca nos nós dos dedos. Havia alguma coisa lá dentro? Você viu... Eu não vi nada! Billings gritou de repente. Ele soltou as palavras como se uma rolha negra tivesse sido puxada do fundo de sua alma. Quando ela morreu, eu a encontrei, entende? E ela estava preta, toda preta. Tinha engolido a própria língua. Estava tão preta quanto um ator pintado de negro em uma comédia. E olhava fixamente para mim. Seus olhos se pareciam com os que a gente vê em animais empalhados, brilhantes e medonhos, como mármore. E me diziam, ele me pegou. Pai, você deixou ele me pegar. Você me matou. Você o ajudou a me matar. Suas palavras foram morrendo. Uma única lágrima, muito grande e silenciosa, correu pelo lado da sua face. Foi uma convulsão cerebral, entende? Ele prosseguiu. Isso acontece com as crianças às vezes. Um sinal errado mandado pelo cérebro. Fizeram uma autópsia no Hartford Receiving
e disseram que ela engoliu a própria língua devido à convulsão. Tive que ir para casa sozinho, porque mantiveram Rita sedada. Ela estava completamente fora de si. Tive que voltar para aquela casa sozinho. E sei que uma criança não tem convulsões porque o seu cérebro simplesmente pifou. Você pode assustar uma criança, até que ela tenha convulsões. Tive que voltar para a casa onde a coisa estava. Ele sussurrou. Dormi então no sofá, com todas as luzes acesas. Aconteceu alguma coisa? Tive um sonho, Billing disse. Estava num quarto escuro e havia algo que eu não conseguia ver direito. No armário. Fazia um barulho úmido. Lembrou-me uma revista em quadrinhos que eu havia lido quando era criança. Contos da Cripta. O senhor se lembra disso? Jesus! Tinha um sujeito chamado Graham Ingalls. Ele conseguia desenhar as coisas mais horrorosas deste mundo. E algumas do outro, seja como for, nessa história a mulher afogava o marido, entende? Prendiam blocos de cimento nos pés dele e o jogava no poço. Só que ele voltava. Estava todo podre, verde, escuro, os peixes haviam comido seus olhos e haviam algas em seus cabelos. Ele voltava e a matava. Quando acordei no meio da noite, achei que aquela criatura estava debruçada sobre mim, com garras compridas. Dr. Harper olhou para o relógio digital sobre a escrivaninha. Lester Billings estava falando já fazia quase meia hora. Ele disse, quando sua mulher voltou para casa, qual foi a atitude dela para com você? Ela me amava. Billings disse com orgulho. Ainda queria fazer o que eu mandasse. Esse é o lugar da mulher, certo? Esse movimento feminista só produz gente doente. A coisa mais importante da vida de uma pessoa é que ela conheça o seu lugar, seu devido lugar. É isso. Billings estalou os dedos. É exatamente isso. E uma mulher deve seguir o marido. Ela ficou meio abatida, por assim dizer, durante os primeiros 4 ou 5 meses depois do que houve. Se arrastava pela casa, não cantava, não via TV, não ria. Eu sabia que ela ia superar isso. Quando eles são assim tão pequenos, você não se sente tão apegado. Depois de algum tempo, tem que abrir uma gaveta da cômoda e ver um retrato para conseguir se lembrar de como exatamente eles eram. Ela queria outro bebê? Ele acrescentou sombrio. Disse-lhe que era uma má ideia. Não, para sempre, mas por algum tempo. Disse-lhe que era um período para que nós superássemos as coisas e começássemos a desfrutar da companhia um do outro. Nunca tínhamos tido a chance de fazer isso antes. Se a gente queria ir ao cinema, tinha que sair à cata de uma babá. Não dava para ir à cidade ver os Meads, ao menos que a família dela ficasse com as crianças, porque a minha mãe não queria saber de nós. Danny nasceu cedo demais, após o nosso casamento, entende? Ela dizia que Rita não passava de uma vagabunda, uma rameirazinha qualquer. Rameira é como minha mãe sempre as chamou. Não é uma figura? Uma vez me fez sentar e ouvir as doenças que a gente poderia contrair se tivesse com uma prostituta. Como o seu pai, o seu pênis fica com uma feridinha de nada certo de um dia para o outro, e aí já está caindo de podre. Ela nem sequer foi ao nosso casamento, o senhor entende? Billings tamborilou com os dedos no peito. O ginecologista de Rita convenceu então a usar esse tal de DIU, dispositivo intrauterino. Infalível, o médico disse. É só enfiar lá no lugar da mulher, o senhor sabe, e pronto. Se houver alguma coisa lá dentro, o ovo não consegue ser fertilizado. A pessoa nem sabe que a coisa está lá. Ele sorriu para o teto com uma doçura sombria. A pessoa nem sabe se a coisa está lá ou não. E no ano seguinte, ela está grávida de novo. Infalível. Sim, senhor. Nenhum método anticoncepcional é perfeito. Harper disse.
A pílula só é 98%. O DIU pode ser eliminado pelas cólicas, fluxo menstrual forte e, em casos excepcionais, pela evacuação. Ou você pode tirá-lo. É possível. Então, o que acontece em seguida? Lá está ela tricotando roupinhas, cantando no chuveiro e comendo picles feito louca. Sentando-se no meu colo e dizendo coisas sobre como devia ter sido a vontade de Deus. O cacete! O bebê nasceu no final do ano após a morte de Cher? Correto. O menino, ela o chamou de Andrew Lester Billings. Eu não queria nada com o bebê, pelo menos no começo. Meu lema era, ela ferrou com tudo, então agora que cuide. Sei como isso soa, mas o Senhor precisa se lembrar de que eu havia passado por um bocado de coisa. Mas acabei me apegando a ele, sabe? Ele era o único entre as crianças que se parecia comigo. Só para começar a conversa. Danny se parecia com a mãe e Cher não se parecia com ninguém. Exceto talvez com a minha avó Anne. Mas Andy era a minha cara, cuspida e escarrada. Comecei a ficar brincando com ele no cercadinho quando chegava em casa do trabalho. Ele só agarrava meu dedo e sorria e fazia gugu. 9 semanas de vida e o garoto estava sorrindo para o pai. A senhora acredita nisso? Então, certa noite, lá estou eu voltando de uma farmácia com um móbile para pendurar no berço do garoto. As crianças não ligam para presentes até que tenham idade suficiente para dizer obrigado. É o que eu sempre digo. Mas lá estava eu, comprando essas bobagens para ele e de repente me dando conta de que eu amava mais do que tudo. Nessa época tinha um outro emprego, bastante bom, vendendo brocas de perfuração para Clute & Son. Estava me saindo muito bem. E quando Andy estava com 1 ano, nós nos mudamos para Waterbury. Aquele lugar tinha muitas lembranças ruins e armários demais. O ano seguinte foi o melhor para nós. Eu daria todos os dedos da minha mão direita para tê-lo de volta. A guerra do Vietnã ainda não tinha acabado. Os hippies ainda estavam por aí, sem roupa, e os negros estavam fazendo um bocado de barulho. Mas nada disso nos dizia respeito. Estávamos numa rua tranquila, com vizinhos agradáveis. Éramos felizes. Ele resumiu simplesmente. Perguntei uma vez a Rita se ela não estava preocupada. O senhor sabe, o azar sempre vem em número de 3. E tudo isso. Ela disse que não para nós. Disse que Andy era especial. Disse que Deus havia desenhado um círculo ao redor dele. Billings fitou o teto com um olhar mórbido. O ano passado não foi tão bom. Alguma coisa na casa mudou. Comecei a deixar minhas botas no corredor porque não gostava mais de abrir a porta do armário. Eu ficava pensando, muito bem, e se aquela coisa estiver lá dentro? Toda encolhida e pronta para saltar no momento em que eu abrir a porta. Comecei a achar que ouvia barulhos úmidos, como se algo preto e verde molhado estivesse se mexendo lá dentro. Discretamente, sorrateiramente, escondido nas sombras. Rita me perguntou se eu estava trabalhando demais. Comecei a responder com grosseria, como nos velhos tempos. Odiava ter que deixá-lo sozinho para ir trabalhar. Mas era bom sair. Que Deus me perdoe. Como era bom sair. Comecei a pensar, compreende, que a coisa havia perdido nosso rastro por algum tempo. Principalmente após nos mudarmos. Teve que nos caçar, movendo-se furtivamente pelas ruas de noite e talvez se arrastando pela rede de esgoto, buscando o nosso cheiro. Custou-lhe 1 ano, mas nos encontrou. Estava de volta. Queria Andy. E a mim também. Comecei a achar que talvez se você pensar numa determinada coisa por tempo suficiente e acreditar nela, ela se torne real. Talvez todos os monstros que tínhamos medo quando éramos crianças, Frankenstein, o lobisomem, a múmia, talvez eles fossem reais. Reais o suficiente para matar crianças que, teoricamente, cairiam em poços, ou se afogariam em lagos, ou simplesmente nunca foram encontradas. Talvez... Você está evitando alguma coisa, Sr. Billings?
Billings ficou em silêncio por um longo tempo. O relógio digital marcou 2 minutos. Então disse abruptamente: Andy morreu em fevereiro. Rita não estava lá. Tinha recebido um telefonema de seu pai. Sua mãe tinha sofrido um acidente de carro depois do Ano Novo e não tinha esperanças de que sobrevivesse. Ela tomou um ônibus naquela noite. Sua mãe não morreu, mas ficou em estado crítico por um longo tempo. 2 meses. Eu contratei uma mulher muito boa que cuidava de Andy durante o dia. À noite, ficávamos em casa e as portas dos armários ficavam se abrindo. Billings passou a língua pelos lábios. O garoto estava dormindo no quarto comigo. Isso também é engraçado. Rita uma vez me perguntou, quando ele estava com 2 anos, se eu queria passá-lo para o outro quarto. Ou um outro desses charlatões dizem que pode ser muito ruim para as crianças dormir com pais, entende? Eu estava ouvindo a história do Dr. Spock. Teoricamente, isso lhes causa traumas com relação ao sexo e tudo mais. Mas nós nunca fizemos a menos que o garoto estivesse dormindo. E eu não queria passá-lo para o outro quarto. Estava com medo, depois de Danny e Cher. Mas acabou passando, não foi? Perguntou o Dr. Harper. Foi, Billings disse. Ele sorriu um sorriso amarelo, doentio. Acabei passando. Silêncio novamente. Billings lutava contra ele. Tive que fazer isso. Ele exclamou por fim. Tive que fazer. Estava tudo bem quando Rita estava lá, mas depois que ela se foi, a coisa começou a ficar mais audaciosa. Ele rolou os olhos na direção de Harper e mostrou os dentes num sorriso desatinado. Ah, o senhor não vai acreditar. Sei o que está pensando. Mais um maluco para o seu arquivo. Eu sei disso, mas o senhor não estava lá. Seu bisbilhoteiro metido à besta. Certa noite, todas as portas da casa se escancararam de repente. Certa manhã me levantei e encontrei um rastro de lama e sujeira pelo corredor, entre o armário dos casacos e a porta da frente. Será que ele estava saindo? Entrando? Não sei. Jesus Cristo. Simplesmente eu não sei. Discos todos arranhados e cobertos de limo, espelhos quebrados, barulhos. Ah, os barulhos. Ele passou a mão pelo cabelo. Você acordava às 3 da manhã, olhava para a escuridão e a princípio pensava, é só o relógio. Mas podia ouvir alguma coisa se movendo lá embaixo discretamente. Mas não discretamente demais, porque queria que você ouvisse. Um som escorregadio e úmido, como alguma coisa no ralo da cozinha, ou um estalo como garras arrastando-se de leve sobre o corrimão da escada. E você fechava os olhos, sabendo que ouvir aquilo era ruim, mas que se visse, e o tempo todo você ficava com medo de que os sons se interrompessem durante algum tempo, e que em seguida fosse ouvir uma risada bem diante de seu rosto, e sentir um bafo de repolho podre no seu rosto, e depois mãos na sua garganta. Billings estava pálido e tremendo. Então eu o transferi para o quarto. Sabia que a coisa ia atrás dele, entende? Porque ele era muito fraco. E foi o que aconteceu. Naquela primeira noite, ele gritou no mesmo da madrugada, e finalmente, quando eu me sentia com culhões o suficiente para entrar, ele estava de pé na cama gritando: bicho papão, pai, bicho papão, quero ir com o papai, ir com o papai. A voz de Billings assumiu um timbre agudo, alto, como de uma criança. Seus olhos pareciam ocupar seu rosto todo. Era quase como se ele afundasse no divã. Mas eu não consegui. O timbre irregular e infantil continuou. Eu não consegui. E 1 hora mais tarde houve um grito. Um grito medonho, como um gorgolejar. Eu soube o quanto o amava porque corri lá para dentro. Nem mesmo cheguei a acender a luz. Corri, corri, corri. Ah, Jesus! A coisa o havia apanhado. Sacudi o garoto como um cachorro sacode um pedaço de pano. E eu pude ver algo com ombros horrivelmente caídos, uma cabeça de espantalho, e pude sentir o cheiro semelhante a de um rato morto numa garrafa de refrigerante. E ouvi. Ele se interrompeu. Então sua voz retomou o timbre de adulto. Ouvi quando o pescoço de Andy se partiu. A voz de Billings era fria e inexpressiva.
Fez um som como gelo quebrando, quando você está patinando num lago no interior, no inverno. Então, o que aconteceu? Ah, eu corri, Billings disse com a mesma voz fria e inexpressiva. Fui para uma dessas lanchonetes que ficam abertas 24 horas. Um bom exemplo total de covardia, não é mesmo? Corri para uma lanchonete 24 horas, tomei 6 xícaras de café. Depois fui para casa. Já amanhecia. Chamei a polícia antes mesmo de subir ao andar de cima. Ele estava deitado no chão, olhando para mim, me acusando. Uma quantidade bem pequena de sangue havia escorrido de um ouvido. Na verdade, apenas uma gota, e a porta do armário estava aberta. Mas só uma fresta. A voz então parou. Harper olhou para o relógio digital. 50 minutos haviam se passado. Marque mais uma sessão com a enfermeira, ele disse. Na verdade, marque várias, terças e quintas. Só vim para contar a minha história, Billings disse. Para desabafar? Menti para a polícia, entende? Disse a eles que o garoto devia ter tentado sair do berço durante a noite. Eles engoliram. Claro que sim, porque era isso que parecia, acidental, como os outros. Mas Rita sabia. Rita finalmente sabia. Ele cobriu os olhos com o braço direito e começou a chorar. Sr. Billings, há muita coisa a conversar, o Dr. Harper disse após uma pausa. Acredito que podemos remover parte da culpa que você está carregando, mas, em primeiro lugar, precisa querer se livrar dela. Não acredita que é o que eu quero? Billings exclamou, tirando o braço da frente dos olhos. Estavam vermelhos, inchados, machucados. Ainda não. Harper disse, a voz baixa. Terças e quintas? Depois de um longo silêncio, Billings balbuciou. Maldito analista. Está certo. Está certo. Marque um horário com a enfermeira, Sr. Billings, e tenha um bom dia. Billings deu um riso sem graça e saiu rapidamente do consultório sem olhar para trás. O barcão da enfermeira estava vazio. Um bilhete sobre a mesa dizia, volta em 1 minuto. Billings se virou e voltou ao consultório. Doutor, sua enfermeira... A sala estava completamente vazia, mas a porta do armário estava aberta. Só uma fresta. Tão bom! A voz do armário disse, tão bom! As palavras pareciam saídas de uma boca cheia de algas podres. Billings ficou imobilizado no lugar enquanto a porta do armário se abriu. Ele sentiu um ligeiro calor na virilha ao urinar nas calças. Tão bom! Disse o bicho-papão ao sair, arrastando os pés. Ainda segurava a máscara do Dr. Harper numa das mãos apodrecidas, com enormes garras. Até a próxima, pessoal.